Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui. Como vocês viram na capa do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a vingança. E antes de começar o vídeo, eu já queria pedir para vocês curtirem, compartilhar. Deixe um comentário aqui também que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E para começar, hoje a gente vai ler em Mateus. O capítulo é o 5, o versículo é a partir do 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser disputar comigo e tirar-te a túnica, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que vier, quando lhe emprestes. Gente, a gente sabe que no momento de uma afronta, de uma traição, quando alguém faz algo para nós de uma maneira cruel, de uma maneira injusta, é muito comum a gente ter o desejo de vingança. Somos seres humanos, somos frágeis, somos pessoas normais. Ainda que temos a graça, ainda somos humanos. E muitas das vezes, por que tem a dificuldade de perdoar? Porque às vezes você olha para a direita e ao redor, parece que aquilo que fizeram com você ficou sem preço algum. Parece que ficou de graça, parece que não teve consequência, parece que Deus não vingou. E aqui na palavra, quando Jesus fala que quando baterem na nossa face a gente tem que dar a outra, o que ele está querendo dizer aqui? Dar a outra face nada mais é do que confiar na providência divina, na justiça divina. Porque é muito difícil a gente confiar numa justiça que a gente não tá vendo. E aí temos tendência a querer colocar a nossa mão para fazer. Porque na nossa cabeça sempre temos, por causa da humanidade, o senso de justiça. Então, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca de uma maneira muito grande, queremos ver essa justiça. E quando a gente obedece a palavra, a gente sabe qual que é o verdadeiro caminho. Porém, como a gente tem a nossa humanidade, a gente quer ver essa vingança. E a gente quer no nosso tempo e conforme a gente quer. E não esperar a providência de Deus. E é complicado porque realmente parece que não está acontecendo. Parece que tudo que alguém fez para você, parece que ficou de graça, parece que não teve consequência. É por isso que muitas mulheres, muitos homens têm a dificuldade de perdoar e permanecer junto num ambiente de traição, num ambiente de adultério. Não é pelo fato de perdoar, é pelo fato de não ver pagar o preço do que cometeu. Por isso que muitos não conseguem ficar juntos, porque ficando junto com a pessoa é como se ela estivesse dizendo para o outro: aquilo que você fez, você não teve que pagar o preço. Aquilo que você fez foi ruim, mas você ainda assim vai ter esse casamento. Você ainda vai ter uma esposa, ainda assim você vai ter o cônjuge, porque o erro que você cometeu, Deus te perdoou. E parece que é de graça. E na verdade não é bem assim que acontece. Temos que confiar no Deus da justiça, porque Ele nos garante essa justiça. Nada se faz aqui na terra que a gente não vai prestar conta. A terra aqui é frutos, é o fruto que a gente dá, é o fruto que a gente vai colher. Por isso que temos que tomar cuidado com o nosso plantio, porque o que a gente planta é opcional. Deus nos dá o livre-arbítrio para plantar o que a gente quiser. Só que a colheita, ela é obrigatória e ela vem de acordo com o que você planta. Então, se você vai plantar alguma coisa ruim, você vai colher alguma coisa ruim lá na frente. E antigamente, na lei de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Se alguém me traiu, então eu vou trair. Se alguém me bater, então eu vou bater. Só que Cristo veio nos ensinar uma lei nova,
E nós não, a lei de Moisés já não serve mais para nós. O que serve para nós hoje é a lei de Cristo. É o que Cristo veio estabelecer sobre nós. É os pensamentos dele acerca do dia a dia, da vivência, dos comportamentos. E não é fácil, porque geralmente a gente já é ensinado desde criança. O pai geralmente fala assim, não deixa ninguém te bater na escola. Se te bater na escola, revida, sempre dá o troco. E não é assim que funciona. Aprenda a confiar na justiça divina, ainda que você não tá vendo nada, ainda que parece que ficou de graça, ainda que parece que nada aconteceu. Porque se você recebeu uma afronta muito grande, concorda comigo que a pessoa que fez a afronta para você, ela fez isso estando em pecado. Você fazendo o mesmo com ela, ainda que seja para vingar o que ela fez, você concorda que você vai estar cometendo o mesmo pecado? E até pior, porque aí você vai fazer sobre consciência. Não que alguém que errou com você não fez com consciência, fez, mas é de uma maneira diferente. Você fazer por vingança, você não está fazendo sob influência do pecado. É sob influência de rancor, de mágoa. É querer fazer as pessoas pagar o preço daquilo que fizeram com você. E a gente sempre tem que lembrar por quem a gente se move. Quem que é o Deus da sua vida? Por quem você se move? Sabe, você querer dar o troco na pessoa, dá para entender. Porque, de fato, olhando humanamente, a pessoa de fato merece o troco daquilo que fez para você. Só que espiritualmente, você será capaz de lidar com essa situação? Com a consciência, com o Espírito Santo que vai te cobrar? Porque não adianta, quando somos salvos, quando temos a graça dentro de nós, temos também o Espírito Santo. E quando fazemos algo de maneira errada, ele vai cobrar de nós. E é uma situação difícil, e quem já viveu sabe que quando erramos de alguma maneira, independente se for de uma maneira menor, de uma maneira maior, enquanto não voltamos atrás no erro que a gente comete, é como se a gente não tivesse paz, não tivesse sossego. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo, ou você volta atrás, ou você não vai dormir, ou você não vai ter sossego. E é exatamente dessa maneira. E então você dá o troco, você tem a consciência daquilo que você vai passar? Você acha que você vai dar conta da sua consciência? Por quem você se move? Você fazendo isso com Cristo, você vai estar alegrando Ele? Sabe, porque a gente pecar contra Cristo é a mesma coisa que a gente colocar Ele na cruz de novo e fazer Ele passar por um sofrimento de novo. Por isso que é tão doloroso quando somos cristãos já convertidos, quando a gente erra na presença de Deus. Porque sabemos o peso, já sabemos a consequência, já temos luz sobre as trevas que a gente vivia. Então a gente já tem a palavra revelada. E quando a gente erra, ainda que não seja um adultério, ainda que não seja uma fornicação, mas a tristeza, ela toma conta da nossa alma, porque a gente sabe quem a gente prejudicou. Pior do que prejudicar alguém, pior do que magoar alguém, é magoar a pessoa de Deus. É saber que Cristo veio para me limpar e eu ainda assim, sabendo a verdade, eu ainda quis sujar a minha veste, a veste que Ele limpou, a que custou preço de sangue, a que Ele chorou, a que Ele passou tribulações, a que Ele passou um sofrimento aqui na terra para me trazer a vida eterna. Então, não se vingue pautada na sua dor. Espere a justiça divina. E ainda que ela não venha, ainda que você não veja, ela vai vir de uma maneira ou de outra. E ainda que você não veja ela vindo, confie no processo. Confie no que Deus prometeu. Se Ele disse que vai fazer justiça, não queira entender como e por onde que Ele vai entrar, que caminho que Ele vai tomar. Mas confie nele, porque de alguma maneira ele vai fazer. Lembra, nada é oculto aos olhos de Deus, nada se esconde, não existe trevas que ele não possa levar a luz até essas trevas. Ele conhece tudo, ele está em todo lugar, ele foge do ambiente do tempo, ele é o dono do tempo. Então, muitas vezes as pessoas acham que, estando em erro, vão estar se escondendo da pessoa de Deus. Você não consegue se esconder de Deus. Você não consegue se apartar dele nem um segundo.
ainda que ele permita que você faça determinada coisa, porque ele te deu esse direito, deu esse livre-arbítrio para você fazer o que você quer fazer, mas não é o indicado a você fazer. Então pense bem, vale a pena você dar o preço para aquela pessoa? Eu já ouvi falar muitas pessoas que disseram que ia se vingar, por algum momento se sentiram bem. Agora ficou tudo certo. Da mesma maneira que ele me traiu, eu traí ele. Agora a gente tá empatado, mas que teve vontade de se matar depois porque não aguentou as perseguições, as tribulações, a mente, o bombardeio de cobrança, de afronta. Então pensa bem no que você vai fazer. Pensa bem, porque não vale a pena. É a Jesus Cristo que você vai magoar. Você cometendo um pecado, não é a outra pessoa que você vai atingir. É Cristo que vai estar desagradando nesse momento. Pensa bem. Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele nos pede para perdoar. Deus, ele sempre que ele nos dá um comando, ele nunca vai dar um comando para nós que ele não consegue, que a gente não consegue acompanhar, que a gente não consegue fazer. Se ele dá um comando para nós, é porque ele nos dá a graça, a capacidade de fazer. Eu vou ler um versículo com vocês. Em Romanos. O capítulo é o 12, o versículo é o 19 e até o 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porquanto se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando Jesus fala para nós darmos exatamente o contrário daquilo que a gente recebe de ruim, é porque ele sabe que temos que pagar um preço. Se Deus fala, se ele fala que a vingança é dele, que ele retribuirá a cada um segundo o que faz, já é uma garantia que nós temos. Sabe? Lembra bem, Deus, ele é justo. Ele ama nós incondicionalmente. Não tem nada que faz o Senhor nos amar menos ou nos amar mais. Ele nos ama incondicionalmente. Porém, ele é justo e ele faz e ele retribui de acordo com a sua justiça. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém te traiu, te afrontou de uma maneira muito covarde, não que você não seja injustiçada. Você foi injustiçado, você foi ferido, foi magoado. Mas entrega o bem para essa pessoa que te fez o mal. Não fala mal, não faz a mesma coisa que fizeram com você. Lembra de onde você veio. Lembra de quem você é filha. Lembra de quem te limpou, de quem te restaurou. Lembra de quem trouxe luz às trevas que você está vivendo. Um dia a gente já foi morto, a gente já foi cego. Hoje não somos mais. Hoje Cristo veio e nos trouxe a visão do Evangelho. Ele nos trouxe luz às trevas que a gente está vivendo. Então a gente não vive mais segundo o nosso coração. O nosso coração é enganoso. Ele nos engana, ele nos confunde. Por isso que temos que confiar em Deus. Em tudo temos que confiar em Deus, não no nosso coração, no nosso interior, porque o coração é enganoso, o sentimento, às vezes a raiva, o rancor, ele vai nos tomando de uma maneira tão grande que a gente não consegue enxergar coisa boa mais, sabe? A gente começa a olhar para o outro que nos feriu e só vê coisa ruim, sabe? Não que o que a pessoa pode ter feito com você seja uma coisa boa, mas independente de algo ruim que ela fez, aprenda a perdoar, aprenda a entender, tenta entender e não paga o mal com o bem, porque a gente sempre vai receber de volta aquilo que a gente dá. Sabe, você afrontar de volta, você trair de volta, você fazer o que a pessoa fez de ruim para você pro outro, é um tiro no seu pé, porque aquilo que você dá de ruim, você também vai receber, ainda que alguém te deu alguma coisa, mas você vai receber porque você desobedeceu. Quando a gente desobedece, a gente vai prestar conta dessa desobediência para Deus. Sabe, a obediência, ela move o reino espiritual. Ela quebra
todos os paradigmas espirituais. Ela quebra qualquer laço do maligno, a obediência. Seja obediente. Ser obediente é confiar, ainda que você não vê. O que é a fé? É confiar naquilo que a gente não vê, que os olhos não vê, que a mão não apalpa. É igual a nossa confiança em Deus. Nós confiamos num Deus que não vemos, que não tocamos, que não presenciamos, mas sentimos Ele dentro de nós, por isso confiamos, através do Espírito Santo. E Ele fala de maneira muito linda com cada um de nós, de maneira particular. Mas aprenda a confiar, não vinga, não vale a pena. Sabe, a afronta que fizeram para você nunca vai ficar de graça. A pessoa, ela paga um preço antes de fazer e ela paga um preço após fazer também. Então fica tranquila, descansa. Sempre vai ter um preço a se pagar, ainda que você não veja. Mas Deus, ele sempre vai fazer alguma coisa, ele vai te honrar. Mas para ele te honrar, ele precisa da sua obediência. Você precisa se colocar num lugar de obediente, num lugar de filho, de filha, para ele olhar para você e falar assim: eu sou o Deus da vida dela, eu sou o Deus da vida dele. Ele confia, ela confia em mim. Ela sabe que independente da dor que ela tá passando, ela vai seguir os meus direcionamentos, porque o que eu falar para ela é suficiente, porque eu sou o Deus da vida dela. Então não vinga, aprenda. Deus, ele é o Senhor da sua vida. E quando temos um Senhor na nossa vida, temos que ser guiados por esse Senhor. Somos servos dele. Como servos, ele é o pescoço e nós a cabeça. Ele nos movimenta, ele nos governa. Ele nos ensina a caminhar e nos dá o caminho para a gente poder passar. Aprenda a confiar. Porque quando ele dá um caminho para nós e a gente pega um caminho contrário, também tem um preço a se pagar. A desobediência é muito dolorido. Eu já paguei o preço da desobediência. Eu sei exatamente o que é o preço da desobediência. E eu falo para vocês, eu prefiro pagar o preço da obediência. Porque eu sei que a obediência, no final eu posso até sofrer, mas Deus, ele me cura. Na desobediência, não. Ele vai me deixar ser quebrada. Ainda que ele tenha um poder de me fazer de novo. Mas a dor que eu vou ter que passar, às vezes vai ser muito grande. Às vezes vai atrasar o processo, que às vezes era para durar muito pouco tempo. Então aprenda a perdoar. Aprenda a entender que o outro é imperfeito. E que o outro você não pode mudar. Ainda que você só deu o bem. Ainda que você fale, eu fiz isso, eu era assim. Eu dei tudo para essa pessoa e ainda assim ela me traiu, ainda assim ela fez essa afronta comigo. Você tem a consciência do que você entregou. Não podemos mudar o outro. Entenda, estabeleça isso na sua cabeça e dentro do seu coração principalmente. Não podemos mudar o outro e não temos poder sobre o coração, o sentimento do outro. Então a gente pode mudar aquilo que a gente entrega e não o que o outro entrega para nós. E aquilo que o outro fez para nós, não temos como pegar de volta. Não tem como voltar atrás. Assim como quem errou, não tem como pegar o erro e retornar, nós também não podemos fazer nada a respeito desse erro. Então a gente não lida, a gente apenas entende, aceita o que aconteceu. Porque esquecer, não vamos esquecer. Lembra da cicatriz? Nós nunca vai esquecer, mas ela vai estar ali. E de acordo com que você abre a casca, é que você vai se permitir sentir. E não queira se vingar, sabe? Todo dia você pensando nessa dor, sabe? Esquece essa dor. Sabe, procura se alimentar em Deus, a buscar esse conforto, esse perdão em Deus, que é só Ele que vai te entregar. Sabe, aprenda a confiar em Deus. Deus é maravilhoso, Deus é benigno, Ele sabe o que Ele faz, Ele entende o que você está passando, Ele já passou exatamente por essas afrontas, essas traições. Ele sabe exatamente como que é, por isso que Ele fala que a vingança é dele, porque Ele vai saber retribuir. Cada um de acordo com a maneira que ele tem que retribuir. E isso não é você que tem que estabelecer para ele. É ele que é justo. Então ele vai fazer de acordo com a sua justiça. Porque às vezes a gente acha assim, ele tem que pagar o preço assim, porque ele fez assim comigo, então ele tem que passar exatamente o que eu passei. Ele tem que sofrer o que eu sofri para ele pagar o que ele fez comigo. Mas não é assim que funciona. Às vezes a maneira que Deus vai cobrar dele é uma maneira diferente. Às vezes o jeito que Deus vai tratar é de uma maneira diferente. Às vezes a gente acha que o jeito que a gente vai fazer é justiça,
Mas às vezes Deus quer trabalhar de uma maneira diferente. Deus quer tratar e quer entrar por um caminho diferente. Então vamos confiar em Deus, porque Ele é perfeito. Ele é o juiz, Ele é justo, Ele é perfeito em tudo. Então tudo que Ele faz é perfeito. A sua justiça é perfeita, a sua justiça é plena e eficaz. Ele sabe o que Ele faz. Deus sabe. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a entregar para Ele essas frustrações, sabe? Sabe essa mágoa, essa raiva? Coloca o seu joelho no chão e fala, Senhor, eu não consigo, eu sinto todo dia, ainda vem na minha cabeça e no meu coração esse sentimento, eu não consigo confiar, uma mágoa, um ressentimento, quando eu olho para Ele eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu lembro do que Ele fez, eu lembro do que falou. Pede para Deus para tirar esse sentimento de você, mas para Deus tirar, você tem que querer que Ele tira. Deus, Ele não vai tirar alguma coisa de você que você não quer que Ele tira. Deus, Ele trabalha com intimidade. Quando você mostra para Ele a sua ferida, aí Ele cura a sua ferida. Se você não mostrar, se você esconder, você ficar nessa condição de eu fico aqui com a minha dor e ninguém mexe na minha dor, Ele não vai tratar. Então, ou você pega essa dor, você traz pra fora e mostra pra Ele, a ponto dele pegar e Ele sarar essa ferida, ou você vai ficar ferida o resto da sua vida e o resto da vida amargurada e nunca vai passar de uma frase pra outra. Sabe, isso é só uma fase. Essa afronta, essa traição é uma fase que você tem que passar. Sabe, é só um processo. Só que o tempo que você demora para se render a Deus, o tempo que você demora para perdoar, é o tempo que você vai permanecer nessa dor. Sabe, a gente tem tendência de ficar querendo lamber as feridas. Sabe, é uma idolatria, a gente quer sentir aquela dor. Parece que tudo nos liga para essa dor. Sabe, quando a gente parece que tá esquecendo, você que já quer lembrar da dor de novo. É como se... E você sabe uma coisa que a gente mais faz quando tá num momento de dor? Quando tá tudo bem, seu cônjuge tá rindo, tá tudo numa boa casa, um ambiente de paz, aí tem uma brincadeira, do nada vem o pensamento da traição na sua cabeça, você olha pro cônjuge e pensa assim, peraí, deixa eu mudar com ele pra ele ver que eu não esqueci. Eu não esqueci o que você fez não, viu? Eu ainda lembro o que você fez. Aí você fica com aquele ambiente de novo, de jogar na cara, mágoa, ressentimento, aí chora, lembra tudo de novo. Ei lá, fica lambendo a ferida, lambendo, idolatrou a ferida, esquece. Se você não colocar na sua cabeça que você tem que esquecer, que você tem que apagar da sua memória aquilo que te feriu, você não vai ter uma ferida cicatrizada. Você vai sempre ficar lambendo aquela ferida e ela vai ficar molhada e a casca vai sair, vai machucar de novo. Aí você começa tudo do zero. Sabe, não é você que tem que fazer o outro pagar. Sabe, você ser insuportável em casa. Agora ele não manda mais em mim. Agora é do jeito que eu quero. É assim agora. O fulano agora vai pagar agora pelo que ele me fez. Não é você que vai ter que cobrar. O preço ele já tá pagando pela desobediência. Mas ainda que Deus ainda vai cobrar alguma coisa maior dele, não é você que tem que cobrar. É Deus que tem que cobrar porque Ele é justo e Ele vai dar de acordo com a medida dele. Sabe, às vezes você pensa assim, eu vou trair ele porque eu traindo ele vai sentir da maneira que eu senti. Você não sabe. Você não sabe o que ele vai sentir. Você não sabe como que é cada um. Cada um tem um sentimento, cada um tem um jeito de lidar com a afronta. Então entrega para Deus que Ele vai saber da justiça e Ele vai te honrar. Se você ficar nesse ambiente de desobediência, de querer fazer as coisas do seu modo, Ele vai te deixar à deriva e vai deixar você fazer o que você quer. O que você quer? Você quer resolver do seu modo ou você quer que Ele resolva? Eu quero que Ele resolva porque eu já tentei fazer com a força do meu braço. E não dá certo. Não temos poder para mudar o outro, mudar pensamento, atitude. Temos o poder de mudar a nós mesmos através da graça. Mas o outro não temos poder, não podemos mudar o pensamento, o sentimento e o jeito que a pessoa lida com a vida. Então podemos mudar nós. Entrega para Deus essa vingança. Essa vingança é dele. E não fica nessa idolatria. Deus tem que colocar uma doença, ele tem que sofrer um acidente, ele tem que isso, ele tem aquilo. Não, para com isso. Deus tem que cobrar dele. Independente da maneira que ele vai cobrar, você tem que ficar satisfeita, porque Deus vai fazer justiça. E não queira, de uma maneira ruim, imaginar como que vai ser.
Sabe, quando você perdoa de maneira sincera, em Cristo Jesus, você já não preocupa se o outro vai pagar um preço. Porque você já aceitou, você já entendeu aquilo que fizeram pra você e você já entendeu quem você é. Então, independente se Deus vai cobrar ou não, isso já não vai te importar. Porque você já entendeu que o perdão não vai pagar aquilo que a pessoa fez. O perdão, ele não vai apagar, o perdão, ele não vai, você não vai retribuir. O perdão é você deixar o outro livre daquela dívida com você. É você falar pra ele, você fez isso comigo, você me machucou, eu quase morri, você fez uma afronta muito grande, mas eu rompi e eu consigo te perdoar. Então aí você perdoa e você deixa a pessoa livre daquela dívida. É como se você estivesse dizendo, você tinha uma dívida comigo impagável. Hoje você já não tem mais porque eu já perdoei a sua dívida. Pode ir em paz que a sua dívida tá paga. Acabou, encerrou por aqui. Aquilo que você fez me machucou, me doeu, me sangrou. Mas hoje já não me dói mais, porque eu te perdoei. E esse é o verdadeiro perdão por Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro perdão na graça. E não de não querer estar perto. Porque lembra dos vídeos anteriores? Cristo pode fazer a mesma coisa conosco, porque erramos com ele todo dia. Se a gente for entrar em merecimento, em separação, se você peca comigo, eu não fico com você, porque assim eu faço você pagar o preço, Deus pode fazer isso conosco também. Então, aprenda. Você é um servo de Deus. Você é a pessoa que está mais próxima dele. Então, seja você a pessoa que vai ser o exemplo. Seja você a dar exatamente o contrário. Porque você também pode evangelizar o seu cônjuge que está em pecado, porque você se mostrando o contrário daquilo que é o evangelho, você não passa crédito nenhum. Se ele olha para você, ele vê no lugar de uma pessoa que perdoa, numa pessoa que entende, ele vê uma pessoa que aponta, uma pessoa que julga, uma pessoa que condena, ele não vai se converter. Porque ele vê um evangelho raso através da sua vida. Ele vê um evangelho que você faz as coisas do seu modo, de qualquer jeito. E o evangelho ele não é de qualquer jeito. Então, cuidado com o que você passa para as pessoas. Até para o seu cônjuge que pode ser convertido. Porque o evangelho ele não é o evangelho raso. O evangelho ele é profundo. O evangelho ele tem regra. O evangelho ele exige santidade. Ele exige de nós um comportamento santo, um comportamento imaculado. Cristo, quando ele voltar, ele não vai buscar uma igreja de qualquer jeito. Ele vai buscar uma igreja santa, pura e imaculada de pecado. Então, lembra sempre daquilo que você mostra e não vinga. Não vinga porque você não vai conseguir pagar o preço. Às vezes o inimigo tá colocando isso em você para você fazer isso e assim que você cometer, ele vai tentar contra a sua própria vida, porque você vai falar assim, eu falei para Deus que eu o amava, eu falei para Jesus que eu era apaixonada por ele e eu pequei contra ele. Porque agora, com a raiva, com o ressentimento, o inimigo se aproveita, se vinga, faz a mesma coisa, ele não merece, não trata ele bem, não faz isso, até você errar. Quando você errar e você ter consciência desse erro que você cometeu contra Cristo, aí você vai ver a situação que você se encontra e vai ver a situação que se encontra o outro. Então pense, não faça isso, jamais se vingue, jamais pague mal com mal, pague o mal com o bem, porque o bem a gente sempre vai receber de volta, e bem é bem. Agora o mal não, a gente nunca sabe o que a gente vai receber de volta, porque a gente dá o mal, mas a gente não sabe o que vai receber, porque Deus é justo. Às vezes a gente acha assim, eu traí, então Deus vai fazer com que alguém me traia, mas às vezes Deus não vai fazer dessa maneira, porque dessa maneira não te atinge. Ele vai fazer de outra maneira, com outro caminho, que vai te atingir. Então pensa bem, aquilo que você dá é aquilo que Deus vai fazer você receber, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.